Aloha! Sejam bem-vindos ao programa Conexão Superior. Aqui eu te ensino a ter um relacionamento saudável com você mesmo, com os outros e com a vida. Sou a Su Floriani, terapeuta, especialista em relacionamentos humanos e criadora do método Conexão Superior. E o tema do programa de hoje é: quer ser mais resiliente? Então conecte-se com o quarto eixo astrológico. Eu já fiz alguns vídeos falando dos eixos astrológicos e de como é importante nós compreendermos essas forças que se conectam nesses eixos dentro da roda astrológica. Eu já falei do eixo 1, do eixo 2 e do eixo 3. E hoje eu vou falar do eixo 4, porque o eixo 4 ele é um eixo muito importante. O tema desse eixo também é um tema essencial para a estrutura da nossa vida. Ele é um eixo estrutural, porque ele está falando de uma base emocional de pertencimento com um complemento que dará uma base de estrutura no nosso mundo material, que é uma base de merecimento. Então, pertencimento internamente, merecimento externamente. Ou seja, toda a consequência daquilo que nós estamos desenvolvendo internamente aparecerá no mundo externo, em forma de sucesso, realização, autoridade, credibilidade. Esse eixo desenvolve muito a nossa maturidade emocional e a nossa maturidade no mundo material, aquele posicionamento diante da vida com responsabilidade, com comprometimento, para nós termos respeito, das pessoas, enfim, com aquilo que nós estamos fazendo. Porque do contrário, nós passamos uma imagem de imaturidade, de infantilidade e ninguém confia em nós. Então hoje o eixo 4, o eixo da resiliência, conectando com as forças astrológicas aqui, ó, pessoal de Câncer, ó, eixo 4, e com a força complementar de Capricórnio. Então, o eixo 4 trabalha essa estrutura vertical do mapa astral. Tá? Isso é um tema genérico, nós temos que compreender que quando estamos falando de eixos, nós estamos falando de uma estrutura que mantém a roda da vida funcionando e que esses eixos têm funções, finalidades, porque eles trabalham de forma complementar, sempre com duas forças astrológicas que são dois signos, e essas forças complementares elas criarão um movimento na nossa vida, interno e externo. Aquilo que nós estamos desenvolvendo internamente encontrará uma ressonância, uma correspondência no mundo externo, e isso é tema dos eixos astrológicos. Portanto, se você quer colocar sua vida nos eixos e seguir a compreensão desses temas da roda astrológica, você conseguirá organizar a sua vida, equilibrar a sua vida em todos os níveis e todas as áreas da sua vida serão afetadas positivamente por essa consciência desenvolvida e por esse trabalho que pode ser feito, porque esse é um trabalho interno, um trabalho de autoconhecimento, de autoobservação, mas quando você aplica esse conhecimento na tua realidade, você verá mudanças significativas acontecendo, eu garanto para você. Então, eixo 4, eixo da resiliência, vou deixar um pouquinho assim para a luzinha ali não interferir, mas basicamente é esse eixo aqui, ó, que trabalha com essa força de Câncer e essa força de Capricórnio, fazendo o complemento. E como ele é o eixo que está cortando aqui a estrutura da roda no centro dela, isso aqui faz uma estrutura. Então esses eixos eles são muito essenciais para manter, ó, essa estabilidade, esse encaixe, sabe? Essa conexão de consciência interna e, por consequência, o que acontecerá externamente a partir desse trabalho interior. Muito bem, então o eixo 4, ele é o eixo que nos conecta com os temas familiares. Por isso que a palavra-chave desse eixo é resiliência, porque nós não podemos, digamos, não aceitar a nossa família, que é tema desse eixo. A energia de Câncer, ela está muito ligada à nossa conexão com os laços emocionais afetivos. Tem uma relação mais direta com a nossa mãe,
a nossa mãe biológica, mas também a forma como nós vamos desenvolver maturidade emocional para cuidarmos, de nós mesmos. Então, isso é tema de Câncer, né, que faz a base desse eixo. Quando você compreende que ao se tornar adulto, você não pode depender de ninguém, você não pode ser um dependente emocional, você não pode depender nem da sua mãe, nem de um companheiro ou companheira, você tem que desenvolver essa capacidade maternal, essa capacidade sensível, afetiva, nutridora de cuidar primeiro de você emocionalmente, para depois cuidar de outras pessoas, porque o tempo inteiro você terá que expressar essa qualidade do cuidado, do afeto, da sensibilidade, porque senão você se torna uma pessoa insensível. E a sensibilidade é uma qualidade, é uma virtude, né? Pessoas sensíveis são mais cuidadosas. Isso é tema do eixo 4 e da força, de uma das forças que faz parte desse eixo, que é Câncer, ok? A força que complementa Câncer é Capricórnio, vai acontecer isso, né? Esse equilíbrio quando você trabalha a base canceriana e complementa bem com a força capricorniana, que é uma força muito mais objetiva, muito mais prática, muito mais consistente em termos de compromisso, porque é por meio da energia de Capricórnio que nós desenvolvemos maturidade para assumirmos responsabilidade no mundo material, e dessa forma que nós vamos construindo uma identidade profissional, uma identidade com mais credibilidade no mundo externo, no mundo material. E isso é uma maturidade que todos nós, pouco a pouco, vamos desenvolvendo à medida que vamos iniciando a nossa jornada profissional, vamos fazendo escolhas, vamos evoluindo, vamos abrindo o nosso campo para o desenvolvimento dos nossos talentos, das nossas qualidades, enfim, e vamos aplicando isso no mundo material, no mundo prático, no mundo das profissões, né? Você vai escolhendo uma carreira, você vai desenvolvendo a ambição por ter uma carreira, por estudar algo que tem a ver com aquilo que você sente que te motiva a entregar um bom trabalho no mundo. Tudo isso tem relação com o tema de Capricórnio. E Capricórnio desenvolve aquela força mais paternal, interna, né? Que é a força da responsabilidade, do comprometimento com aquilo que você decide manifestar. E isso vai te dando uma imagem forte no mundo material quando você assume esse compromisso. Quando você não fica dependendo dos recursos da família, do pai e da mãe, quando você amadurece e vai cuidar da sua vida e se torna um orgulho para os seus pais. Porque esses são recursos internos, eles estão dentro de você. E aí, reflete aí como você está com esses recursos do eixo 4. Câncer, que é a base interna, estabilidade emocional, você está bem com você? Você se ama? Você se cuida? Você sente que está conectado a um reservatório de amor maior, que está ali sempre te dando suporte para você estar bem e que você não depende de ninguém para fazer isso, a não ser de você mesmo? Porque é na energia de Câncer que você desenvolve a fé, a devoção. Você tem que acreditar que você é um ser divino e que por ser um ser divino você tem dentro de você os recursos para expressar a sua luz, a sua sabedoria, o seu amor. E quando você desenvolve esses recursos mais elevados e espirituais que já estão com você, você desenvolve, você já nasceu com eles, mas você está desenvolvendo esses recursos, aprimorando, porque quando você aprimora esses recursos, você consegue fazer essa entrega de amor que vem do teu coração. É uma entrega incondicional, você entrega sem esperar nada. Você não faz jogos emocionais, você não entrega porque você quer receber. Aí você vai lá dar um pouquinho, uma migalhinha e espera receber tudo aquilo que você está ali meio carente. Não pode ser assim. Câncer é essa base de estabilidade emocional a partir dessa conexão. Porque do contrário você não consegue dar conta do teu mundo emocional e você se tornará uma pessoa carente e dependente do apoio emocional de alguém. E isso te torna muito infantil, passivo e codependente. Isso não é legal. E o outro
O outro dado interessante desse eixo é que se você não amadurecer, você terá uma grande dificuldade de se relacionar de uma forma harmônica com seu pai e mãe. Você poderá se tornar um dependente emocional ou material dos seus pais e também pode criar uma resistência às histórias, né, de pai e mãe. Você pode, por exemplo, justificar que as tuas dificuldades são responsabilidade do teu pai e mãe, que você é assim do jeito que é porque o teu pai e mãe não te deram o suporte que você queria, não deram a atenção que você queria, não compraram as coisas que você queria, e você vai ficar nessa eterna imaturidade, não compreendendo que a função dos teus pais são gerar você, cuidar de você até você ter condições de cuidar de si mesmo. E dali para frente eles não têm mais nenhuma responsabilidade com você. A partir dali a responsabilidade é tua, mas o que é mais essencial, você tem que respeitar e honrar a presença do teu pai e mãe na sua vida. Porque essas forças atuam dentro de você. E se você não fizer isso, não honrar e respeitar esse pai e mãe, você terá muitas dificuldades na sua vida, tanto emocional quanto material. Porque essa é a base essencial para a tua evolução. Confiar que você tem os pais que precisou ter, que você pertence a uma família espiritual que está representada aqui pelo teu pai e mãe, que você tem que respeitar, honrar, porque cada pessoa recebe o que precisa receber para o seu desenvolvimento. Portanto, é essa família que você necessita ter para se tornar um ser humano melhor. Mas primeiro você tem que se tornar um ser humano melhor para esse pai e mãe. Porque você pode ser uma inspiração para esse pai e mãe. Você pode contribuir para a evolução do seu pai e mãe, se você se tornar um ser humano melhor. Olha só que interessante que é quando nós invertemos os papéis e compreendemos que ao nos tornarmos adultos podemos ser melhores, nos aprimorarmos e sermos uma inspiração para o nosso pai e mãe. Nós, como filhos, ao invés de ficarmos esperando que eles se tornem seres perfeitos e que a nossa jornada fique mais leve, por isso. Essa compreensão é essencial para um bom trabalho do eixo 4. Mas quando você mergulha na prática desse eixo, você desenvolve esses recursos. Você desenvolve. Eu trabalho com astrologia no meu trabalho terapêutico e quando as pessoas têm dificuldades com pai e mãe, o trabalho acontecerá nesse eixo astrológico e ela pode colocar a vida em ordem, esse tema nos eixos, ela pode trabalhar para limpar memórias negativadas que estão ali interferindo na relação com pai e mãe. E é sensacional fazer o alinhamento desse eixo porque a vida começa a fluir. Porque do contrário você fica travado. Se você não desenvolve uma maturidade emocional, você começa a bloquear o teu processo de prosperidade e merecimento. É inconsciente, mas isso acontece. E o primeiro passo é honrar pai e mãe. Olha só, tem uma inteligência aqui nos guiando e nos mostrando o caminho. Por isso a resiliência, ela é essencial. Porque você tem que olhar para a tua história, para o teu passado, para tudo aquilo que você herdou dos teus ancestrais e honrar, respeitar, agradecer para evoluir. Você tem que ser resiliente. Você tem que pegar o que você tem e transformar isso numa grande oportunidade. Essa palavra representa muito esse eixo astrológico, porque nós não podemos rejeitar, renegar, nós temos que acolher essa história, essa experiência e fazer o melhor. Isso é ser resiliente. Quando você não entende isso, quando você resiste a isso, você passa por muitas dificuldades, porque isso é um aspecto essencial para a nossa evolução. É desse eixo que você passa a expressar a tua essência, você passa a desenvolver autoconfiança, autoestima para se relacionar, para ter relacionamentos harmônicos e para ter relacionamentos de sucesso profissional. Tudo parte dessa base
de autoexpressão emocional e você tem que estar bem com você, com uma autoestima elevada, confiando em você, que você tem esses recursos. Isso basicamente é uma maturidade emocional, tema do eixo 4. Então fica essa reflexão aqui para você, super importante, e por que nós precisamos de todas as forças astrológicas equilibradas. Cada eixo traz 2 temas, e esse eixo 4, ele nos conecta muito com temas do passado, com temas que passaram por nós, mas deixaram alguma memória, e se nós ficamos apegados, nós paralisamos a nossa expressão criativa. Ficamos ali, né, naquele lugar, e não criamos uma realidade melhor. E por quê? Porque está faltando essa base. Nós precisamos dessa base emocional para a criação. Porque do contrário nada acontece. Como é que você vai manifestar algo no mundo se você não nutre isso com amor? Você tem que desenvolver dentro de você essas qualidades. Quando você desenvolve, tudo flui, tudo se torna melhor, tudo se transforma na sua vida. Acreditem, é algo incrível, maravilhoso. Eu quero citar aqui o exemplo de um cliente meu que tinha uma grande sensibilidade, mas ele tinha uma grande dificuldade de compreender que essa sensibilidade dele poderia ser transformada em algo bom na vida dele. Porque os homens, principalmente, eles veem a sensibilidade como uma fraqueza. Eles não entendem que isso é uma qualidade excepcional, que é uma qualidade da alma deles que não pode ser represada, reprimida ou rejeitada dentro da pessoa, porque isso fará mal para a pessoa. Então ele demorou muito tempo para compreender isso, ele tinha muitas dificuldades com a mãe, ele era um eterno carente, já tinha quase 50 anos de idade, mas ainda estava nesse lugar infantil. Ele constituiu uma família, mas ele era uma pessoa muito imatura nessas relações, tanto com a esposa, quanto com os filhos, quanto com os pais. Tudo bem que os pais dele não foram pessoas muito presentes na vida dele, mas olha, ele ficava ali eternamente se queixando dessa tensão e fazendo tudo para agradar, mas uma tentativa de chamar atenção, não um agrado de uma forma consciente, sabe, onde ele estivesse ali, entregando o melhor dele naquelas relações. Não. Muito, muito, muito imaturo. Até que ele começou a compreender o que ele precisava fazer, porque ele não entendia o que ele tinha que fazer. E a vida dele toda estava desequilibrada. Ele acabou desequilibrando o relacionamento dele, passou por um processo de separação, não tinha uma relação muito saudável com os filhos por conta dessa imaturidade. Os filhos até queriam respeitá-lo, porque viam qualidades nele, mas ele se comportava como uma criança com os filhos. E daí como que esses filhos iam respeitá-lo? E ele demorou para compreender isso, olha só, com quase 50 anos, depois de passar por muitas dificuldades, de viver assim um aspecto muito frustrado da vida, porque nem profissionalmente ele conseguia ter uma expressão legal de merecimento, porque olha esse vazio interno, emocional, como impediu ele de compreender e reconhecer os seus talentos e de expressar esses talentos, de entregar esses talentos para o mundo. Porque a pessoa que não tem essa base emocional estável não consegue entregar esses talentos para o mundo. Eles ficam represados. A criança fica ali numa birra, né? A pessoa fica ali como uma criança, numa birra eterna, querendo chamar atenção, mas não entregando o melhor dela. Fica, sabe, fazendo jogos emocionais para chamar atenção, só que sem maturidade. E ele entendeu o caminho, ele entendeu onde ele estava travando. Porque isso é essencial, sabe, pessoal? É necessário entender por que a vida está travando e onde, quais são os temas que travam a tua vida. Nesse caso, para essa pessoa, o tema que mais travava a vida dele era os temas desse eixo, do eixo 4, do eixo da resiliência, porque ele tinha uma grande revolta com a família dele, e daí ele não conseguia ser bem sucedido, nem nas relações, nem no trabalho, bem triste, mas ele compreendeu e passou a mudar essa realidade, e a mudar essa realidade ele conseguiu se reconectar com uma outra pessoa para se relacionar de uma forma mais madura.
e passou a desenvolver melhor os talentos que ele já tinha. Ele já tinha talentos, mas ele não expressava. Estava tudo reprimido, olha só, tudo retido. E ele se tornando uma pessoa super chata, super crítica, assim, revoltada. Uma série de aspectos, uma série de gatilhos totalmente incoerentes para a idade dele, para a pessoa que ele é. Mas ele conseguiu corrigir, pessoal, porque a questão aqui é solução, né? Nós trabalhamos com soluções, nós queremos ver pessoas felizes, se relacionando de forma saudável com elas mesmas, com os outros, com a vida, porque nós estamos aqui para isso, para sermos felizes. Mas isso é um processo interno que depende do desenvolvimento de cada um. E essas forças astrológicas são maravilhosas, porque elas nos dão o caminho, passo a passo, os recursos. Existe uma inteligência universal nos guiando, o conhecimento da astrologia facilita muito essa compreensão. E outras ferramentas aí nos dão o suporte para equilibrarmos essas polaridades aí, né, que atuam em nós, eletricidade, magnetismo, e como nós podemos gerar uma energia de qualidade e, por consequência, atrairmos experiências de qualidade, relacionamentos de qualidade. Tudo é possível e tudo está ao nosso alcance. Mas um cliente que resolveu os seus dilemas, um caso de sucesso, muito bem resolvido, e a pessoa retomou a vida com um outro nível de consciência. É claro que existem pessoas resistentes que não querem fazer esse trabalho. E quando a pessoa nega essa oportunidade de se autoconhecer e de fazer esse aprimoramento, ela trava, ó. Em algum eixo desses ela trava. Por quê? Porque ela está negando a oportunidade. Ela está resistindo a essa oportunidade de aprimoramento, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós não somos seres perfeitos. Estamos nos aprimorando. Portanto, nós estamos aqui para aprender. O que nós não sabemos sobre nós mesmos, que precisamos saber para melhorar, para sermos seres humanos melhores. O autoconhecimento é essencial para essa jornada funcionar bem e para alcançarmos esse sucesso. Eu não sei porque as pessoas resistem a algo tão essencial que trará tanta transformação para a vida delas, tantas alegrias, tantos créditos, tantas bênçãos. Mas isso tem que ser respeitado. É a escolha de cada um. Porque se a pessoa não está preparada para fazer aquilo, ela não faz. E não adianta forçar. Cada um sabe do seu momento. Mas quando a pessoa decide, a vida se transforma. E as oportunidades chegam para que essa transformação ocorra. Então a forma errada é ficar negando essa oportunidade, certo, pessoal? A oportunidade está aí para todos. Quando você nega a oportunidade, você está escapando dela. Você está sabotando o teu plano de felicidade. E você acha que alguém é responsável por isso, a não ser você? Se você pensa isso, você está iludido, iludida. Porque ninguém é responsável pela tua vida, a não ser você. Você precisa assumir o compromisso com a tua felicidade e partir para a ação. Então, o jeito certo é parar de negar essas oportunidades, de se sabotar, de ficar criticando os outros, de fazer comparações, de usar justificativas para não fazer o que te cabe fazer. Você precisa ter atitude, buscar a consciência, desenvolver a consciência, porque a consciência é a tua sabedoria, ela está dentro de você, ninguém pode te dar consciência a não ser você. Mas quando você decide ir em busca daquilo que é seu, ir em busca de compreender quem é você, todas as possibilidades para te dar essas respostas, te dar esses sinais, te inspirarem a trilhar a tua jornada, chegarão para você naturalmente. Quando você não faz isso, você fica desequilibrado. E você sabe qual é o sintoma mais comum para pessoas que ficam desequilibradas nesse processo de ausência de consciência de si mesmo, de autoconhecimento? Ansiedade e depressão. Porque nós precisamos de respostas. E se não vamos atrás delas, essa energia que quer essa resposta fica reprimida dentro de você. E daí vem a depressão. E aí,
de repente, por alguma razão, você se anima, se motiva. Só que daí toda aquela energia que ficou represada dentro de você quer partir para solução imediata. É como correr atrás do tempo perdido, né? Você ficou muito tempo parado e você quer recuperar o tempo perdido correndo desesperadamente para a solução, mas você nem sabe o que você está fazendo. Isso também não funciona. Então acontece esse desequilíbrio nos eixos, né? Que é a depressão e a ansiedade, porque você não está fazendo da forma correta, você não está fazendo de forma equilibrada, você está fazendo de forma extrema. Toda vez que você faz isso, você gera uma tensão dentro de você. E essa tensão faz isso, né? Um estica e puxa, e aquele efeito, né? Que você vai muito forte para um lado e depois o efeito rebote que te puxa para o outro. E você fica trabalhando nos extremos das polaridades. E isso é muito ruim. É muito ruim sentir ansiedade. É muito ruim sentir depressão. Mas isso é um efeito colateral da tua falta de consciência, ó, da falta de consciência de quem é você, que você pode ser uma pessoa mais equilibrada. E aí, tá interessado em botar o teu quarto eixo no prumo? Com essas forças tão incríveis que vão sustentar você nessa realidade de uma forma muito mais madura, muito mais estruturada, muito mais estável? Tema do eixo 4. Seja resiliente. Olhe para dentro de você, olhe para aquilo que passou por você e veja se você processou bem essas experiências, principalmente aquelas que vieram da tua infância e que foram ali expandidas na tua adolescência, porque ali tem uma base muito forte da tua família nesse histórico. E você tem que observar esse histórico para ver se ele está bem dentro de você. E se ele não estiver, se houverem memórias limitantes, você precisa limpar essas memórias. Você precisa fazer um processo de liberação consciente, ok? Consciente, porque você não libera memórias de forma inconsciente. Você libera memórias quando você tem conhecimento para liberá-las, para compreender por que elas estão com você. E isso é um processo de equilíbrio também que envolve essa questão desse eixo, tá? Do eixo da resiliência, que envolve toda essa conexão com as tuas memórias ancestrais e que te conectam com teu pai e mãe atualmente. Fica aí essa mensagem, essa inspiração para você, que é possível fazer isso. E eu tenho um trabalho muito interessante que te dá suporte para fazer esse tipo de harmonização. Caso você tenha interesse, manda aí uma mensagem que eu te explico como funciona o trabalho de equilíbrio dos eixos astrológicos, tá? Um trabalho sensacional, muito profundo, mas muito efetivo. Muitas pessoas fazendo com resultados incríveis. E agora, para finalizar aqui, eu quero deixar um exemplo para vocês, um mapa astrológico, porque todos nós temos esse eixo 4, né, no nosso mapa. E como eu falei, o tema desse eixo envolve as questões de família e tal. Pertencimento e merecimento. Pertencimento tem ligação com o amor. Nós pertencemos ao amor. O amor é a base da sustentação da nossa vida e é a base da nutrição, né, de uma vida melhor, de uma vida mais feliz, de uma vida próspera. Portanto, se eu quero ter merecimentos nessa vida, receber bênçãos, créditos, eu preciso ter essa base de amor interna, porque senão eu nem compreendo o que eu mereço ter, porque é uma carência tão profunda dentro de mim que quando algo chega e me é oferecido, eu nem consigo aceitar. Muitas vezes eu rejeito aquilo que chega, porque se está faltando amor dentro, né, de você, se está faltando amor no seu coração, o que você vai fazer com tudo aquilo que você recebe? Você nem sabe o que fazer, você nem sabe como dividir, você não sabe nem como expressar. Então, quando você está vazio, carente, você não gera prosperidade, porque fica tudo travado na sua vida. Você não dá valor às experiências e não sabe usufruir. Olha só que triste que é isso. Tem que melhorar, viu? Se você sente isso. Reflete aí como você está com esses temas que eu estou te explicando. Se você tem alguma dificuldade e quer alguma orientação ou alguma explicação sobre isso, sobre esse tema mais profundamente, me manda uma mensagem que eu te explico. Muito bem. E agora eu vou deixar aqui um exemplo, ó, no mapa astrológico de uma posição desse eixo, o que a pessoa tem, ó, no eixo da resiliência. No caso dessa pessoa,
Aqui, ó, tá a energia de Câncer no mapa dela e aqui está a energia de Capricórnio. Olha só, aqui na energia de Câncer ela tem um pequeno planeta, que é o planeta Quiron. Ela tem Quiron em Câncer e olha aqui, ó, a quantidade que ela tem de forças em Capricórnio. Ela tem 1, 2, 3, 4. 4 forças no signo de Capricórnio, 4 planetas. E essas 4 forças nesse mapa atuam justamente nessa casa 4, que é a casa da família. E lá em cima tem um planetinha que está gerando uma travinha lá em cima. Nesse mapa aqui, o eixo ele está com os signos invertidos, porque naturalmente Câncer deveria estar aqui, Capricórnio lá, mas de acordo com o nascimento da pessoa, enfim, ela teve essa posição de nascimento. Mas de qualquer forma, os temas desse eixo estão inseridos numa área estrutural da personalidade dela. E se ela não olhar para isso, ela terá grandes dificuldades com a família, porque ela tem uma conexão muito forte com a família, principalmente por causa desses 4 planetas conectados à energia de Capricórnio aqui na base do mapa dela. Então, ela tem um dilema entre os sentimentos que ela nutre pela família e toda a responsabilidade que ela precisa desenvolver para amadurecer e encontrar o lugar dela de merecimento no mundo. Existem grandes conflitos nessa personalidade. Ela ama a família, mas ela também tem gatilhos de revolta, tem gatilhos de brigar com a família, de querer falar para a família o que a família tem que fazer, mas pode ser que ela não faça. Então, essa personalidade tem grandes desafios para trabalhar nessa estrutura aqui da resiliência com a família dela. E ela precisa amadurecer emocionalmente para ela desenvolver essa autoridade. Porque tem o planeta aqui, Saturno, dizendo, ó, você tem que amadurecer, você tem que ter atitudes, você tem que desenvolver inteligência emocional, você tem que parar de ficar esperando que a sua família faça algo por você. É uma pessoa muito apegada aos valores da família, mas muito apegada a toda aquela estrutura onde ela está envolvida, a estrutura que trouxe, né, que ela nasceu, enfim. Tem que ver como que ela está fazendo essa dinâmica com a família. Porque o reflexo do que está aqui aparece aqui em cima na casa do sucesso e tem o planeta Quiron aqui, que representa que tem alguma frustração, ó, que ela pode ter dificuldade para conseguir se posicionar adequadamente na casa do sucesso, na casa da autoridade, na casa da maturidade. Olha só como esses temas ficam conectando ali a história da pessoa. E aí você precisa observar no seu mapa astrológico onde se encontra esse eixo da resiliência, porque aquela área onde ele está será uma área muito importante na sua vida. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, de um outro mapa. Aqui, ó, as forças de Câncer e Capricórnio, elas estão aqui, ó, trabalhando nesse ponto do mapa dela, aonde ela precisa desenvolver a consciência de quem ela é, para que ela possa se relacionar melhor. Então, esse tema da resiliência no mapa dessa pessoa está aqui, diferente do mapa daquela outra, porque para cada um vai estar em algum lugar do mapa, ok? E nesse caso, se ela não amadurecer, se ela não tiver um posicionamento mais maduro emocional, que é o chamado aqui da linha de frente dela, porque ela tem ascendente em Câncer, ela não consegue se relacionar bem, porque ela ficará orbitando em torno das questões dela, dos desejos dela, e ela não consegue projetar uma imagem de maturidade emocional para os seus relacionamentos de uma forma geral. Ela acaba sempre voltando para cá, como se ela ficasse centrada nela, nas necessidades emocionais dela e não conseguisse entregar, ó, os sentimentos dela de uma forma verdadeira nas relações. Olha só que triste isso. E é uma pessoa que tem um potencial muito interessante, tá? De amor, de sensibilidade, de cuidado para oferecer o melhor. Mas aqui tem um chamado também, ó, de Saturno, a maturidade dela, ela desenvolver a autoconsciência, compreender quem ela é e fortalecer essa capacidade canceriana dela, que é a capacidade de amor próprio, de autocuidado, de uma sensibilidade consciente, de uma inteligência emocional, porque a vida está chamando ela. E ela precisa fazer isso para equilibrar esse ponto aqui central do mapa dela, essa linha do horizonte dela,
para que a energia dela possa fluir de uma forma mais livre, mais conectada e mais equilibrada com as pessoas, né? E se conectar com relacionamentos que contribuam para essa estabilidade dela, porque ela pode merecer ótimos relacionamentos desde que ela gere, uma condição consciente ali nessa área de impulso da personalidade dela por meio dessa força de Câncer. Ela tem que estar conectada ao amor, se sentir pertencente ao amor para se amar e para expressar o melhor dela para outras pessoas. Fica aqui esses exemplos, né, essas ilustrações para você olhar para você sobre o tema desse eixo astrológico e buscar no seu mapa astral onde estão as forças de Câncer e Capricórnio, em que área elas estão atuando e se você tem conteúdo ali, planetas, né, ativando essas forças, porque se você tiver, essas duas forças ficarão mais expressivas na tua personalidade. E se você tem alguma dificuldade com esses temas que eu estou te falando, busque o equilíbrio dessas forças dentro de você, porque isso trará um reflexo na tua vida de maior inteligência emocional, que é Câncer, e um resultado, né, de muito mais credibilidade no mundo material, de muito mais autoridade no mundo material e muito mais merecimento, que é Capricórnio. Não é interessante pensar dessa forma? Tem uma lógica nesse conhecimento da astrologia que é muito efetivo. Essa lógica, quando você aplica, você vê resultados incríveis, tá, pessoal? Então ficam essas reflexões e inspirações para você no programa de hoje sobre o tema do eixo 4, o eixo da resiliência. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, deixa um like. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu te respondo. E se ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve. Se ainda não me segue nas redes sociais, me acessa e me segue ali também. Tem o Su Floriane Instagram e Facebook. E o meu foco é no equilíbrio dos relacionamentos humanos, porque dessa forma nós podemos estar bem em todas as áreas das nossas vidas. Então, muito obrigada pela participação e eu espero te encontrar por aqui no próximo programa. Um beijo. Tchau, tchau.